Quadro novo no canal, pessoal! É isso aí, ó, o microfone do ET do Rodolfo. Hoje a gente tá aqui com a presença ilustre do meu cunhado, meu Rodolfo, amigo. porque tem um ET aqui já. Olha, bonitão fazendo gracinha. Marcel! Fala um pouquinho de você, Marcel, pro povo. E aí, galera, eu sou o Marcel. Segura eu sou... o microfone. Ah, mano, segura pra mim, você tá fazendo o que aqui? O microfonão. Microfonão? Alô, alô. Câmera close. Eu sou o Marcel, não sou cunhado, velho. Sou amigo, sou irmão. Porque o cara agora quer me chamar de cunhado. Outro dia ele gravou um vídeo, não, porque ele é meu cunhado. Não sou cunhado, sou irmão de 15 anos já. E tamo junto nessa caminhada. Agora se solta, vai desbravando assim, mais alguma coisa. Se solta. Mano, se eu me soltar, eu vou cair nessa cadeirinha aqui que você me pôs. Se solta. E é nóis. E vamos lá. Hoje não vai ter tema polêmico. A gente vai falar pós-carnaval. Quem foi pro bloquinho foi, quem evangelizou, evangelizou. Quem não evangelizou, não evangeliza mais. Os prós e os contras são as coisas que a gente vai abordar hoje. Cada um tem uma posição, eu penso de uma forma, ele pensa da outra forma. Somos seres subjetivos, é óbvio. Mas temos um ponto de vista em comum. Carnaval é de Deus ou não é de Deus? Eis a questão. E aí, Marcelzão, é ou não é? Eis a questão. Com certeza não. Carnaval, como o nome já diz, é a festa da carne. Então não tem como você colocar Deus nessa parada aí que as pessoas começaram a colocar primeiro como uma forma de cultura e depois a deturbação da carne e os prazeres ilícitos da carne também muito aflorados, né? Então não tem como falar que é uma coisa de Deus e, na minha opinião, já adiantando as polêmicas, eu não acho que dá para misturar religião com o carnaval. Então fica aí mais uma polêmica. Dá ou não dá para misturar? Não dá, né? Como dizia a Bíblia, está escrito, Sodoma e Gomorra. Fizeram a carne, pegaram fogo, meu parceiro. Então é o que dá. Não dá pra misturar luz com treva. Ou você é luz, ou você é treva, ou você é luz ou treva. Essa é a nossa obrigação, ser luz na escuridão. A galera que tava aí pra evangelizar e foi pro bloquinho, nota 10. Espero que tenha conseguido o objetivo. E os que têm algum desejo, alguma forma de evangelizar, se capacita, se prepara primeiro. Como que você se capacita e se prepara primeiro? Lendo a Bíblia e fazendo uma oração. Joelho no chão e cara na Bíblia, você vai pra frente. Fora isso, você não vai pra lugar nenhum. Sobre mais ainda que o Marcel falou, não dá pra misturar as coisas do carnaval. O carnaval não é de Deus. Onde as pessoas no século 21, de tanta informação, ainda se esbanjam os prazeres da carne, onde beijar 30, 50, 100 em 4 dias é motivo de competição e de alegria. Uma coisa que eu não concordo. Mas a gente tá num momento muito difícil, mas Deus está com a gente e a gente está fazendo a diferença de alguma forma. O que você acha que incentiva essas pessoas a agirem dessa forma nessa época festiva? As pessoas esperam isso, né? Tem muita gente que aguarda, o Brasil na verdade fala que só começa depois do carnaval. Então as pessoas alimentam isso nas suas carnes, nos seus desejos e esperam para liberar coisa que muitas vezes elas não teriam coragem de fazer em outras épocas. Elas acabam se liberando nessa época e por isso causa tanto escândalo muitas vezes, ou tanto desejo da carne, como você falou. As competições de pegar 30, pegar 50, ou mesmo, não, no carnaval eu vou me liberar, eu vou me soltar, realmente trazendo para si os prazeres da carne. Então as pessoas esperam como se fosse uma época festiva, como você mesmo falou, e acabam se prejudicando por conta disso. Então é um pouco inconcebível, né, na nossa convicção, que a gente permita que as pessoas continuem nesse erro. De fato que a gente pode afirmar que eles estão entendendo a graça como uma forma de liberação do pecado e não uma forma de ser liberto do pecado? Aqueles que por algum motivo falam que servem ou temem a Deus estão enfiados aí nos bloquinhos ou no carnaval de avenida, né, aquele tradicional, realmente estão confundindo
a graça como algo que pode se pecar e não que você é perdoado de todos os pecados que você vai fazer. Infelizmente existe um, entre aspas, né, novo evangelho, mas um evangelho deturpado sobre essa graça superabundante, ou essa super graça, como alguns dizem por aí, que ela não traz consequência, ela não traz responsabilidade, ela não traz mudança para a sua vida. Então, infelizmente, aqueles que estão no meio dessa festa, digamos assim também, eles estão sendo enganados e se enganando a eles mesmos. Mas uma coisa importante, que é bom a gente salientar no assunto. E aonde fica a santidade nisso tudo? No ralo? A santidade, quando você fala dessa super graça, ela praticamente não existe. A partir do momento que você não tem contrapartida para ser um filho de Deus, ou contrapartida para ser um servo de Deus, você acaba fazendo de qualquer forma. Então não existe a santidade. Como, né, a gente sabe que a própria Bíblia nos induz a ser santos. Os avivalistas de outras épocas também sempre buscaram pela santidade para ter uma transformação. Quando você fala da super graça, ela te exime dessa responsabilidade e coloca sobre Jesus toda essa culpa e nenhuma responsabilidade para nós. Com base nisso tudo que você falou, a gente pode entender que as pessoas hoje estão carentes de um relacionamento mais próximo com Deus, óbvio. O que você indica, o que você deixa de forma prática para que as pessoas vivam de uma forma saudável, uma forma em que eles vivam a santidade e entendam verdadeiramente o que está escrito na Bíblia? Cara, é como você mesmo falou, a partir do momento que você tem uma prática de leitura, quando você falou, leitura de Bíblia e cara no chão, quando você tem uma vida prática de leitura da palavra, quando você tem uma vida de oração, essas coisas elas vão ser esclarecidas, né? A palavra diz que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a própria palavra ela é autoexplicativa, a própria Bíblia de capa a capa ela é autoexplicativa, e se você lê num contexto, você vai entender que a graça sim sobre as nossas vidas, que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, nossas enfermidades, porém nós temos que ter uma responsabilidade em buscar a santificação. O próprio apóstolo Paulo fala que aquilo que ele queria fazer ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele não queria fazer ele fazia, e como resultado disso ele batalhava e fazia práticas de jejum, de oração, para batalhar contra a sua própria carne. Então, o maior desafio nosso, ou o principal ponto nesse quesito, é a leitura da palavra e oração, porque a oração é a intimidade, é o relacionamento com Deus. Falando de oração, o que você indica de forma prática para as pessoas aí, quem está assistindo ou quem vai assistir, indica para alguém um conselho, uma forma prática das pessoas se manterem conectadas com Deus de uma forma constante? A oração é relacionamento. Então a Bíblia fala orar sem cessar, e é isso que a gente precisa trazer para as nossas vidas. Não é simplesmente ter um momento de oração. O momento específico de oração é muito importante, mas a todo momento você buscar a presença de Deus, a orientação de Deus para a sua vida é fundamental. Então, e assim como eu tenho um relacionamento com você, diferente do relacionamento que eu tenho com a minha esposa, diferente do relacionamento que eu tenho com outros amigos, o relacionamento de Deus conosco é particular. Então às vezes eu consigo ficar, por exemplo, 2 horas de joelho orando com a cara no chão. Ou eu preciso ficar de pé orando, ou eu preciso, às vezes eu tenho um tempo no carro, eu vou orar. Independente da forma, o mais importante é como. Então assim, como buscar a Deus? Buscar do seu coração puro, limpo, com sinceridade. E aí esse relacionamento ele vai ser construído e aos poucos também você vai entendendo. Né? Outra coisa importante a respeito de oração é que não é uma lista de petição. É um relacionamento. Então um relacionamento muitas vezes você fala e outras vezes você ouve. Então a gente também precisa entender que na oração a gente precisa ter o tempo de ouvir o que Deus tem que falar pra gente. Não só despejar
uma lista de pedidos para ele, virar as costas e ir embora. Mas saber e esperar ouvir a resposta dele também. Rapaz, bicho brabo. Sobre o evangelismo transcultural, qual foi o maior desafio para estabelecer um ponto de contato com uma pessoa em um outro país sobre para poder falar do evangelho, sobre falar do amor de Deus, anunciar as boas novas, tendo em vista que no país em que a gente vive, no Brasil, as pessoas são muito mais receptivas. Numa missão transcultural, a cultura já é um pouco diferente, em algumas nações as pessoas não são tão receptivas como são no Brasil. Como é que foi esse tipo de abordagem? Como você falou, a gente sempre tem que procurar o ponto de contato, né? O ponto de contato é aquilo que vai dar abertura para você falar a respeito do evangelho para as pessoas. Aqui no Brasil a gente usa, né, por uma necessidade social, muito o assistencialismo. Então a pessoa está passando fome, está passando frio, e você consegue apresentar Jesus com essas atitudes. Em outros países, os países que eu tive a oportunidade de dividir o evangelho, de pregar o evangelho, foram países de chamados de primeiro mundo, e é uma dificuldade muito grande porque as pessoas acham que elas têm tudo, elas não precisariam de nada. Mas ao mesmo momento que a barreira cultural é uma dificuldade, também é algo que você consegue atrair o olhar das pessoas através disso. Então se eu chegar numa Inglaterra, numa Escócia, ou mesmo no Canadá, nos Estados Unidos, que as pessoas às vezes não são tão acostumadas com brasileiros, falam assim, eu sou do Brasil, primeira coisa que o pessoal vai falar é a respeito do futebol. Você tem que saber um pouco do futebol, apesar de não ser o meu esporte favorito, mas você tem que saber um pouco do futebol, você tem que achar um interesse em comum com as pessoas para conseguir compartilhar do evangelho. E muitas vezes é coisas de brincadeira, de experiências em comum, de viagem, ou mesmo no avião. Às vezes você está do lado de uma pessoa que tem medo do voo, ou está incomodada com alguma coisa, e ali você tem o ponto de contato, você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Não é fácil, a forma com que a gente mais está acostumado a fazer é com o assistencialismo. Então é um desafio realmente muito grande. Às vezes as pessoas acham que pregar o evangelho nesses lugares é fácil, porque as pessoas já ouviram falar de Jesus alguma vez, mas isso tem se tornado cada vez mais difícil com as novas gerações e com o esquecimento daquilo que as gerações antigas trouxeram para esses países. Então um país que eu tenho realmente no meu coração, que já tive experiência e estou me preparando para voltar, é a Inglaterra, a Escócia. Então são países que já passaram ou são berço de vários missionários, de avivalistas da história, e hoje em dia as pessoas caíram na sua cultura de buscar o melhor para si, de se focar no seu emprego, na sua vida, e como não lhe falta nada, muitas vezes eles acham que não precisam de Deus também. Então esse é um dos maiores desafios, e através dessas situações achar um ponto de contato para apresentar o evangelho. Gente, é isso aí. Eu e o Márcio, a gente se conhece de longa data, uma longa data mesmo. Fizemos seminário de teologia juntos. Hoje a gente está aqui no nosso bloquinho de carnaval, eu sentado em cima de um frangão, ele na cadeirinha de herança da Esther, do vô dela, e falamos para você um pouquinho do que a gente vive, da experiência que ele tem e o que a gente pensa sobre tudo isso que vem acontecendo na nossa sociedade, na nossa nação. A gente participou de um movimento muito grande no Brasil, mas entendemos o que veio a acontecer ali e seguimos em frente. O motivo do canal é para que você siga em frente. Se você tem o sonho, o desejo de ser um youtuber, um missionário ou qualquer coisa, não liga porque as pessoas falam, cara. Se você tem uma ferramenta, não importa se você tem o melhor cenário ou o melhor equipamento. O importante é você ouvir a palavra de Deus e seguir aquilo que Deus tem posto no seu coração. Então, fica aí, quadro novo no canal, a gente sentado aqui, versão sem corte e sem censura, a gente fala o que pensa e o que tem de Deus no nosso coração, certo? É isso aí, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência, que não é muita, mas eu creio que pela graça de Deus aí a gente vai construindo uma caminhada juntos, né? Juntos como irmãos,
e juntos como parceiros de ministério, e que nós possamos ser realmente a luz no meio das trevas, o sal nessa terra. E é isso aí, vamos sair da apatia e partir para ação. Fui, galera! Até a próxima e tamo junto!